Imagine que o seu filho lhe confessa a coisa mais terrível. Mas você não acredita. E quando acredita, a verdade é pior do que alguma vez imaginou. Esta história é o pesadelo de todas as mães. Lyosha, de 7 anos, disse à mãe que o padrasto andava a fazer coisas terríveis, mas ela não acreditou logo. Então Irina decidiu esconder-se debaixo da cama. E o que viu virou toda a sua vida de pernas para o ar. Vejam este vídeo até ao fim, porque pode salvar o destino de alguém. Subscreva o canal para não perder as histórias que deixam um rastro no seu coração. Um menino de 7 anos contou à mãe coisas terríveis sobre seu padrasto. A mãe então decidiu verificar se escondendo debaixo da cama, mas o que viu a deixou furiosa. Irina fechou a porta de casa com uma sensação de alívio, mas um dia de trabalho havia chegado ao fim. Ela tirou os sapatos e caminhou descalça pelo corredor, aproveitando o frescor do chão sob seus pés cansados. Filho, onde você está, querido? Ela ligou, mas não obteve resposta. Ela franziu a testa e foi em direção à cozinha. Sobre a mesa, ela encontrou um bilhete escrito com a caligrafia desleixada de seu filho de 7 anos. Mãe, estou no meu quarto. Eu não quero jantar. Irina subiu as escadas, seu coração começou a bater mais rápido, algo estava errado. Lesha nunca recusou o jantar. Ela bateu suavemente na porta do quarto dele. Lesha, você poderia entrar, mas houve silêncio em resposta. Eu vou entrar, ela abriu a porta lentamente. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz que entrava do corredor. Filho, ela sussurrou. Um soluço abafado veio do canto. Irina acendeu a luz e viu seu filho encolhido no canto entre a cama e a parede. Querido, ela disse, aproximando-se dele e ajoelhando-se ao seu lado. O que aconteceu? Por que você está chorando? Lesha olhou para cima, seus olhos estavam inchados e vermelhos. Não posso dizer, ele disse, balançando a cabeça. Irina sentiu seu coração apertar. Você sabia que pode me contar tudo? Nós vamos descobrir juntos. O garoto balançou a cabeça novamente, seu rosto tenso. Não posso, ele vai me matar se eu contar. Irina congelou. Filho, diga-me, quem é esse? Quem está te ameaçando? Lesha escondeu o rosto nos joelhos novamente. Ninguém, esquece. Irina olhou para o filho e tocou silenciosamente suas bochechas. Ninguém vai te machucar, eu sou sua mãe e sempre vou te proteger. Por favor, me diga o que está acontecendo. Lesha olhou para ela com olhos cheios de medo. Este é Oleg. Irina sentiu como se tivesse levado um golpe no estômago. O que você está dizendo? O que ele fez com você? Lesha desviou o olhar. Ele me machuca quando você não está por perto. Isso não pode ser, Irina balançou a cabeça em choque. Isso deve ser um mal-entendido. Te ama muito. Mas isso não é verdade, Lesha gritou, afastando-se abruptamente. Você nunca acredita em mim. É por isso que eu não queria te contar nada. Espere, filho, disse Irina, mas o menino já havia se enfiado debaixo do cobertor e se virado. Irina permaneceu no chão, segurando a cabeça entre as mãos. Isso não pode ser, ela pensou. Oleg sempre pareceu uma boa pessoa. Ele era atencioso, gentil ou ela só queria pensar assim? Ela se levantou lentamente e saiu do quarto, fechando a porta. Ela precisava pensar. Ela desceu até a cozinha e serviu-se de um copo de água, tentando se acalmar. Como isso é possível? Perguntas giravam em sua cabeça. Ela morou com Oleg por 2 anos e tinha certeza de que o conhecia. O som da porta da frente se abrindo a trouxe de volta à realidade. Querido, cheguei, a voz alegre de Oleg ecoou no corredor. Irina respirou fundo, tentando manter uma expressão calma no rosto. Ela não podia deixá-lo suspeitar de nada.
Oleg entrou na cozinha com um sorriso. Como foi seu dia, querida? Ele se moveu para beijá-la, mas ela instintivamente se afastou. O sorriso de Oleg tornou-se tenso. Aconteceu alguma coisa? Irina balançou a cabeça, tentando sorrir. Não, só estou cansado. Foi um dia difícil. Oleg franziu a testa e olhou para ela com preocupação. Quer que eu peça algo para o jantar? Então você não precisará cozinhar. Não, obrigado. Não tenho apetite, ela disse, evitando o olhar dele. Na verdade, acho que vou dormir cedo. Tem certeza de que está tudo bem? Oleg tentou tocar o ombro dela, mas ela se afastou novamente. Sim, só preciso descansar. Irina se virou para a porta. Boa noite. Espere, disse Oleg. Onde está Lesha? Eu queria mostrar a ele algo que comprei para ele. Irina parou, segurando-se no batente da porta. Ele está dormindo e não está se sentindo bem. Que pena, você quer que eu vá até ele? Não. Irina gritou antes que pudesse se controlar. Ela se virou e viu a expressão de surpresa de Oleg. Eu queria dizer que não deveríamos incomodá-lo. Vejo você amanhã. Sem esperar por uma resposta, ela subiu as escadas correndo e se trancou em seu quarto, caindo na cama com o coração batendo descontroladamente. O que devemos fazer agora? Ela pensou. Os dias seguintes foram uma verdadeira tortura para Irina. Toda vez que via Oleg interagir com Lesha, ela observava cuidadosamente cada gesto, cada palavra, tentando captar até o menor indício de algo sinistro. Mas tudo parecia normal. Oleg era igualmente atencioso e paciente. No entanto, Irina percebeu que Lesha se tornou mais retraída, silenciosa e não corria mais até Oleg quando ele voltava do trabalho, como fazia antes. Uma noite, enquanto Irina preparava o jantar, ela decidiu conversar com Lesha. Ela o encontrou no quarto, desenhando calmamente. Olá, querida. Posso entrar? Lesha assentiu, sem tirar os olhos do desenho. Irina sentou-se ao lado dele na cama. O que você está desenhando? Não é nada, sussurrou Lesha, cobrindo o desenho com a mão. Irina suspirou. Lesha, preciso que conversemos sobre o que você me disse outro dia. Você sabe que pode me contar tudo. A mão de Lesha congelou, ele suspirou profundamente e disse baixinho, e não quero falar sobre isso. Eu sei que é difícil, mas preciso saber o que aconteceu. Você pode me contar tudo. Lesha balançou a cabeça, seus olhos cheios de por favor, filho. Eu sou sua mãe e quero te ajudar. Preciso saber a verdade. O menino olhou para ela com uma expressão de medo e algum tipo de condenação. Você promete que não ficará bravo? Eu prometo, minha querida. Não vou ficar chateado, não importa o que você diga. Lesha respirou fundo e começou a falar num sussurro. Às vezes, quando você não está em casa, Oleg vem ao meu quarto. Ele diz que quer brincar comigo, mas seus jogos me assustam. Irina sentiu o sangue gelar. Que jogos, Lesha? Jogos em que você tem que tocar, Lesha sussurrou, olhando para o chão. Ele diz que é normal, que todos os pais brincam com os filhos assim, mas eu sei que não é verdade. Isso me faz sentir mal. Irina tentou o máximo não gritar. Ela ficou chocada com o que ouviu. Ela respirou fundo, tentando manter a calma pelo bem de Lesha. Por que você não me contou antes? Lesha olhou para ela com um sentimento de culpa nos olhos. Oleg disse que se eu te contar, você ficará chateado e nos deixará. Ele disse que seria minha culpa se nossa família se desintegrasse. Irina abraçou Lesha com força, enquanto lágrimas rolavam pelo seu rosto. Filho, não é sua culpa. Você é muito corajoso em me dizer isso. Mãe, o que vamos fazer agora?
Lesha perguntou com um tremor na voz. Irina se afastou e olhou em seus olhos. Nós vamos sair dessa, eu prometo. Mas preciso que você seja corajosa e confie em mim. Lesha assentiu e a abraçou com força. Ok, disse Irina, tentando dar mais confiança à sua voz. Reúna suas coisas, roupas e brinquedos favoritos. Estamos indo embora. Mas para onde? Perguntou Lesha, olhando para ela com surpresa. Para a casa da vovó por alguns dias. E o Oleg? Ele perguntou. Irina cerrou os punhos, não se preocupe com ele. Eu cuido de tudo. Enquanto Lesha arrumava suas coisas, Irina foi para seu quarto e ligou para sua mãe. Mãe, preciso da sua ajuda. Lesha e eu estamos indo até você, explicarei tudo quando chegarmos. Então ela ligou para sua amiga Ana. Ania, preciso que você venha me buscar com Lesha. É urgente. Cerca de meia hora depois, Irina e Lesha já estavam dirigindo o carro de Ana em direção à casa da avó. Tem certeza de que não quer que eu chame a polícia? Ania perguntou, visivelmente preocupada. Irina balançou a cabeça. Ainda não. Preciso de provas, gostaria de verificar o que meu filho está dizendo e não quero submetê-lo a esse tipo de estresse. O que você vai fazer então? Irina olhou pela janela, seu rosto sério e determinado. Eu vou conseguir essa evidência, não importa o que aconteça. Os dias passados com a avó se tornaram um descanso para Lesha. Aos poucos ele começou a sorrir e a tocar novamente, como se tudo tivesse voltado ao seu lugar. Irina observou com alívio, mas a dor em seu coração não diminuiu. Toda vez que Oleg ligava para ela, ela inventava uma desculpa, dizendo que Lesha estava doente e que sua mãe precisava de ajuda. Um dia, enquanto Lesha brincava no quintal, Irina estava sentada com a mãe na cozinha. Mãe, preciso te contar uma coisa, disse Irina, tentando descobrir como apresentá-la. A mãe olhou para ela com preocupação. O que está acontecendo, filha? Você não foi você mesmo o tempo todo. Irina respirou fundo e contou tudo a ela. A mãe ouviu em silêncio, e sombras de horror e depois de raiva passaram por seu rosto. Aquele bastardo, ela exclamou quando Irina terminou. Devemos denunciá-lo imediatamente. Não é tão simples assim, respondeu Irina, cansada. Preciso de provas, é claro que acredito no meu filho, mas Oleg se comunica gentilmente com ele, quero ter certeza de tudo. E o que você vai fazer? A mãe olhou para Irina com preocupação. Voltarei para casa sozinho. Eu encontrarei evidências. Você é louco, exclamou a mãe. É perigoso. Esta é a única maneira, respondeu Irina decisivamente. Preciso que você fique com Lesha. Diga a ele que fui trabalhar em um assunto urgente. A mãe olhou para Irina com preocupação. Não gosto da sua ideia, mas sei que não posso impedi-lo. Por favor, tenha cuidado. Irina assentiu e abraçou a mãe com força antes de ir para o quintal para se despedir de Lesha. Você vai embora, mãe? Perguntou o menino com olhos tristes. Só por alguns dias, querido, ela disse, acariciando sua cabeça. Preciso resolver algumas coisas no trabalho, mas volto em breve. Você estará com Oleg novamente? Lesha olhou para ela com medo. Irina o abraçou. Não, minha querida, você não precisa mais se preocupar com ele. Eu prometo. Naquela noite Irina voltou para casa. Oleg a cumprimentou com alívio e uma leve reprovação. Finalmente! Comecei a ficar preocupado, por que você não atendia minhas ligações? Irina tentou sorrir. Desculpe, mamãe não estava se sentindo bem e eu estava muito ocupado. Onde está Lesha agora? Oleg franziu a testa. Ele ficou com a mãe.
O médico disse que seria melhor que ele descansasse por mais alguns dias. Oleg pareceu um pouco irritado, mas assentiu. Você vai ficar aqui? Sim, preciso voltar a trabalhar, respondeu Irina. Irina passou a noite sem dormir, pensando em seu plano. Ela sabia que precisava ter cuidado e ser calma. De manhã ela preparou o café da manhã, tentando fingir que era uma manhã normal. Oleg entrou na cozinha sorrindo. Bom dia, querida, ele disse, aproximando-se dela. Ela se forçou a não se afastar. Bom dia, respondeu Irina com um sorriso forçado. Você gostaria de um café? Claro, por favor, faça isso. Ele sentou-se à mesa. Como está Lesha? Pergunte ao Oleg. Ele está melhor, Irina mentiu. O médico disse que ele deveria descansar por mais alguns dias. Oleg franziu a testa. Você não acha que isso é demais? É só um resfriado, disse Oleg em tom de reprovação. O médico sabe do que está falando, respondeu Irina, tentando evitar que sua voz ficasse excitada. Oleg deu de ombros. Ok, sinto falta dele, mas espero que ele volte logo. Irina teve dificuldade em conter os gritos. Ela respondeu, eu também sinto falta dele, mas ele chegará em casa em breve. Quando Oleg foi embora, Irina começou a trabalhar. Ela procurou pela casa por evidências que pudessem confirmar a história de Lesha. Ela foi tomada pelo desespero, não havia nada suspeito em lugar nenhum. Ela sentou-se no sofá, sentindo-se completamente impotente. E agora? Ela pensou. Mas logo uma ideia lhe ocorreu. A ideia era arriscada, até perigosa, mas poderia funcionar. Mais tarde naquele dia, quando Oleg ligou para dizer que chegaria atrasado, Irina colocou seu plano em ação. Ela ligou para Lesha. Olá, querido, ela disse quando o menino atendeu. Como vai você? Está tudo bem, mãe. Quando você vai voltar? Ele perguntou. Em breve, querida, muito em breve, prometeu Irina. Preciso que você faça algo importante para mim. O que, mãe? Lesha perguntou com preocupação na voz. Irina respirou fundo. Preciso que você ligue para Oleg e diga que estará em casa amanhã. Mas isso não é verdade? Ou eu realmente preciso voltar? A voz de Lesha tremia de medo. Não, minha querida, você não vai voltar ainda. Mas preciso que Oleg pense que você vai voltar. Você pode fazer isso por mim. Lesha ficou em silêncio por um tempo e depois de uma longa pausa respondeu, ok, eu farei isso. Obrigada, querida. Você é muito corajoso. Eu prometo que tudo ficará bem. Quando Irina desligou, ela sabia que tinha feito algo maluco, mas era por seu filho. Naquela noite, quando Irina ouviu o barulho do carro de Oleg na garagem, ela já havia se posicionado. Ela se escondeu debaixo da cama de Lesha, seu coração batendo tão alto que ela pensou que Oleg pudesse ouvi-lo. Ela ouviu subir as escadas, parar em frente à porta e então abri-la. Lesha! Oleg chamou baixinho. Mas ninguém respondeu. Ah, sim, você volta amanhã, lembrou o padrasto com tristeza. Irina prendeu a respiração. Oleg foi até a cama e sentou-se na beirada. Ela viu as pernas dele e sentiu seu estômago se apertar de medo e nojo. Senti tanto a sua falta, querido, murmurou Oleg. Amanhã jogaremos nosso jogo especial novamente. Este será o nosso segredinho, como sempre. Irina sentiu-se mal. Ela queria sair correndo e se jogar nele, mas sabia que agora não era o momento. Ela precisava de mais provas. Oleg se levantou e foi até o armário. Ele abriu e tirou algo do fundo. Irina não conseguia ver o que exatamente, mas ouviu o farfalhar de páginas. Nosso pequeno esconderijo, ele disse, virando as páginas.
Quantas lembranças temos aqui, nosso segredo. O sangue de Irina gelou. Ela não podia esperar mais. Num instante ela pulou de debaixo da cama. Deixe isso, ela gritou. Oleg se virou, seu rosto congelado de surpresa e horror. Ira, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou surpreso. Irina tremia de raiva. O que estou fazendo aqui, você pergunta. Sua voz estava cheia de ódio. O que você está fazendo aqui no quarto do meu filho, falando sobre segredos e brincadeiras especiais? Ela gritou. O rosto de Oleg ficou pálido. Não é o que você pensa, ele tentou se justificar. Eu posso explicar tudo. Explique como você humilhou meu filho? Como você o assustou? Que você se perverteu por causa dele. Oleg deu um passo para trás, agarrando o objeto que estava segurando. Você não entende nada. Leche e eu temos uma conexão especial. Ele me ama. Ele é uma criança, gritou Irina. A criança inocente que você torturou. O rosto de Oleg mudou, e seu olhar se tornou frio e cruel. Você não tem provas. Quem vai acreditar em você? Uma mãe enfurecida ou um padrasto amoroso? Irina sorriu friamente. Eu só tenho provas. Ela tirou o celular do bolso. Eu estava gravando desde o começo, assim que você entrou na sala. O medo refletiu-se no rosto de Oleg. Você não poderia fazer isso. Eu fiz isso. E agora você me dará o que tem em suas mãos e então deixará minha casa para sempre. Não, gritou Oleg e correu para a porta. Irina correu até ele, agarrou pelas calças e ambos caíram no chão, lutando para pegar o álbum que ele segurava. Durante a luta, o álbum caiu no chão e suas páginas se abriram, revelando fotografias que fizeram Irina congelar de horror. Oleg, aproveitando a confusão dela, tentou escapar, mas Irina rapidamente agarrou o abajur da mesa de cabeceira e bateu na cabeça dele. Oleg cambaleou e caiu escada abaixo com um grito abafado. Irina congelou, ouvindo o silêncio que reinava na casa. Ela desceu lentamente as escadas e viu Oleg caído imóvel no pé da escada. Ela pegou o telefone e discou para uma ambulância e depois para a polícia. Preciso de ajuda, ela disse, com a voz trêmula. Acho que acabei de matar um homem. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. Irina ficou horrorizada, mas entendeu que essa era a única saída. Ela ainda estava segurando o telefone até a ambulância e a polícia chegarem. Seu coração batia no ritmo das sirenes que rasgavam o silêncio da noite. Ela sentou-se no degrau, incapaz de desviar os olhos do corpo imóvel de Oleg. Garota, você está aqui. A voz da operadora parecia distante. Sim, estou aqui, sussurrou Irina. Sirenes rasgavam o silêncio da noite, suas luzes brilhando através das janelas, projetando sombras dançantes nas paredes. Irina estava sentada no último degrau da escada, segurando o telefone nas mãos, que tremiam sem parar. A voz do despachante era audível, mas parecia distante, como se viesse de outro mundo. Fique onde está e não toque em nada. A voz era insistente, mas Irina mal conseguia entender seu significado. Ela apenas assentiu, esquecendo que o despachante não podia vê-la. Sim, ela finalmente disse. O tempo passava insuportavelmente devagar, cada momento parecia uma eternidade. Ela não conseguia tirar os olhos de Oleg, sem saber se ele estava morto ou ainda vivo. Uma parte dela queria ir lá e verificar, mas a outra parte, racional e lógica, disse para ela ficar onde estava. Finalmente, as sirenes diminuíram e luzes azuis e vermelhas brilhantes invadiram a casa. Irina ouviu a polícia batendo na porta. Ela se levantou lentamente, com as pernas dormentes de tanto ficar sentada. Ela foi até a porta e a abriu. Os dois policiais olharam para ela com expressões cautelosas. Você chamou a polícia? Perguntou um deles. E Irina assentiu. Ele está lá,
Ela apontou para o corredor. A polícia entrou na casa, olhou em volta e foi até onde Oleg estava deitado. Eles foram seguidos por médicos. Irina ficou de lado, observando a cena se desenrolar como se fosse algum tipo de filme. "Há pulso", gritou um dos médicos. "Fraco, mas está lá." As forças de Irina abandonaram, e ela caiu no chão, percebendo que Oleg estava vivo. Naquele momento, um dos policiais se aproximou dela. "Mulher, preciso que você venha comigo. Precisamos lhe fazer algumas perguntas." Ela assentiu, sentindo-se como se estivesse em um sonho. Ela foi levada para a cozinha e sentada à mesa. Oleg Ivanov, sargento policial, se apresentou e sentou-se em frente. "Diga-me o que aconteceu." Irina suspirou profundamente, tentando colocar seus pensamentos em ordem. "Descobri que meu marido Oleg abusou do meu filho", disse ela, sentindo amargura em cada palavra. O sargento franziu a testa. "Abuso? Em que sentido?" Irina desviou o olhar e disse baixinho, em sexy. "Eu suspeitava há muito tempo, mas hoje à noite recebi a prova." "Que evidência?" perguntou Ivanov. Ela fechou os olhos, reunindo forças para não chorar. "Há um álbum com fotografias no quarto das crianças. Há fotos de Lesha Tocha." O sargento assentiu. "Eu entendi, mas o que aconteceu depois?" "Eu corri para ele. Ele tentou escapar, nós lutamos e ele caiu da escada. Mas eu não queria matá-lo, eu só queria detê-lo." A voz de Irina tremeu, mas ela continuou. Naquele momento, outro policial entrou na cozinha. "Oleg, você precisa ver isso." Encontrado no período do quarto das crianças. Oleg Ivanov se levantou, mas antes de sair disse a Irina: "Fique aqui. Voltaremos em breve." Irina ficou sozinha, ouvindo os sons da polícia e dos médicos trabalhando na casa. O tempo parecia se arrastar. Depois de algum tempo o sargento retornou. "Encontramos o álbum e assistimos ao vídeo. Suas palavras estão confirmadas. Neste ponto, tudo aponta para a legítima defesa. Mas você precisará ir até a delegacia e prestar depoimento oficial." Irina sentiu, sentindo um leve alívio, mas percebendo que aquele não era o fim. "Posso fazer uma ligação?" "Preciso falar com meu filho", ela pediu. O sargento assentiu e entregou-lhe o telefone. Ela ligou para a mãe e, quando ela atendeu, segurando as lágrimas com dificuldade, pediu para ligar para Lesha. Alguns momentos se arrastaram como uma eternidade enquanto Irina ouvia sua mãe andando pelo corredor e então o som da porta se abrindo. "Ele está dormindo profundamente", respondeu a mãe. "Eu só preciso saber se ele está bem", Irina sussurrou, sentindo o peso da situação tomar conta dela. A mãe disse que Lesha estava bem e prometeu que ninguém se aproximaria dele até que Irina retornasse. Ao ouvir essas palavras, Irina fechou os olhos e sentiu a tensão diminuir gradualmente. Após terminar a conversa, ela estava pronta para seguir o policial até a delegacia, sabendo que muitas outras provações aguardavam, mas esperando que agora ela e Lesha estivessem seguras. A caminho da delegacia, Irina olhou pela janela do carro-patrulha, observando as luzes da cidade à noite. Os acontecimentos dos últimos dias estavam passando pela sua mente, mas ela mal conseguia se concentrar. Tudo o que estava acontecendo parecia irreal, como se ela estivesse observando a vida de outra pessoa. Quando chegaram à delegacia, ela foi levada para uma pequena sala de interrogatório com paredes cinzas e uma mesa fria de metal. A sala parecia sem alma e opressiva, e Irina estremeceu involuntariamente. O sargento logo entrou na sala com uma investigadora vestida formalmente. "Irina, esta é a investigadora Olga Krylova. Ela cuidará do seu caso", o sargento apresentou. A investigadora sentou-se em frente a Irina, seu rosto estava sério, mas suave, sem sombra de condenação. "Irina, eu entendo que você passou por muita coisa", disse Olga, com a voz calma,
mas precisamos discutir o que aconteceu desde o começo. Você tem tempo, conte tudo em ordem. Irina respirou fundo e começou sua história, começando com suas primeiras suspeitas, com a forma como Lesha lhe confessou o que havia acontecido. Em um momento, a voz de Irina tremeu e seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela falava sobre o conteúdo do álbum. Eram fotografias de Lesha, ela sussurrou, sentindo-se tomada pela tristeza e pelo desgosto. O investigador assentiu e entregou alguns guardanapos a Irina. Você fez o seu melhor, ela disse calmamente. Não se culpe por não ter percebido antes. Essas pessoas sabem como se esconder. Irina assentiu, enxugando as lágrimas, mas não sentiu nenhum alívio. Ela sentia apenas vazio e fadiga. Após interrogatório, Olga Krylova confirmou que seu marido, quando se recuperar, será acusado de abuso sexual de criança. Assim que ele se recuperar, ele será preso, garantiu Olga. O que vai acontecer comigo? Irina perguntou baixinho, com medo de ouvir a resposta. Com base no depoimento e nas evidências encontradas, parece legítima defesa. Mas a promotoria decidirá se alguma acusação será feita contra você, disse o investigador. Enquanto estiver livre, não saia da cidade. Podemos retornar à ligação para esclarecer mais dúvidas. Irina sentiu-se aliviada, embora os procedimentos legais ainda estivessem por vir. Ela suspirou e olhou para o investigador com gratidão. Posso ver meu filho? Ela perguntou. Certamente. Terminamos aqui. Pegue seu telefone e ligue para alguém que possa buscá-lo, ou pegue um táxi, disse Olga. Irina discou o número de sua amiga Ana. Assim que respondi, Irina tentou conter as lágrimas, mas sua voz tremeu. Ania, você pode me pegar? Estou na estação. Claro, Irosha. Chego aí em 10 minutos, disse Ana, e Irina sentiu seu coração se acalmar um pouco. Pouco tempo depois, Irina já estava sentada no carro de Ana e abraçou com força quando se encontraram. Ana não fez nenhuma pergunta, apenas abraçou, e Irina se sentiu grata por seu apoio. Quando chegaram à casa da mãe de Irina, já eram quase 4 horas da manhã. Você quer que eu entre com você? Ana perguntou, olhando para ela. Não, obrigada, eu posso lidar com isso, respondeu Irina. Ana assentiu e Irina saiu do carro, indo em direção à porta da frente. Assim que Irina tocou a campainha, a porta se abriu e sua mãe a cumprimentou com um olhar ansioso. Irosha, ela exclamou, e imediatamente abraçou a filha. Irina começou a chorar em seus braços, toda a sua dor, medo e tensão saindo. Acabou, mãe, ela sussurrou em meio às lágrimas. Estamos seguros. Sua mãe a segurava com força, acariciando seus cabelos, assim como fazia quando Irina era criança. Tudo vai ficar bem, minha menina. Você conseguiu, ela sussurrou, como se estivesse embalando Irina, como na infância. Quando Irina se acalmou, elas entraram em casa e sua mãe a levou para a cozinha, para fazer chá. Lesha está dormindo, ela disse, entregando-lhe a xícara. Ele não ouviu nada. Conte-me tudo. Irina pegou a xícara e começou a contar tudo o que aconteceu. Ela viu surpresa, horror e, finalmente, determinação estampados no rosto de sua mãe. O monstro cerrou os punhos da mãe, seus olhos brilhando de raiva. Você deveria tê-lo matado. Bem, mãe, disse Irina, chocada com suas palavras. Desculpe, mas não consigo imaginar como alguém pôde fazer isso com a nossa Lesha. Irina sentiu lágrimas brotando em seus olhos novamente. Eu também não entendo. Como não percebi isso? Eles ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O que devemos fazer em seguida? Perguntou finalmente a mãe, trazendo Irina de volta à realidade. Irina suspirou, percebendo que eles tinham uma longa jornada pela frente. Teremos que contar tudo a Lesha, explicar a ele o que aconteceu, ela disse,
sentindo o peso tomar conta dela novamente. Depois haverá julgamentos, advogados, não sei como sobreviveremos a tudo isso. Nós vamos conseguir, Irina, sua mãe pegou sua mão. Passaremos por isso juntos, dia após dia. Você não está sozinho. Irina apertou a mão da mãe com gratidão, sabendo que elas tinham um longo caminho de cura pela frente, mas com a mãe ao seu lado ela sentiu que conseguiria superar isso. Na manhã seguinte, Irina acordou mais cedo que Lesha. Ela o observou dormir em paz, sentindo alegria por ele estar agora seguro. Ela desceu para a cozinha, onde sua mãe já preparava o café da manhã. Como vai, filha? Ela perguntou baixinho, colocando uma xícara de café na frente de Irina. Sinto como se tivesse sido atropelada por um trem, Irina admitiu com um suspiro. Isso tudo é tão difícil. E hoje preciso explicar para Lesha o que aconteceu. A mãe sentou-se ao lado dela e colocou a mão em seu ombro. Você fará tudo certo. Ele é mais forte do que você pensa e já é adulto. Ao acordar, Lesha desceu as escadas, ainda sonolenta, e imediatamente se jogou nos braços de Irina. Mamãe, ele exclamou, abraçando-a com força. Irina sentiu seu coração se encher de calor, mas sabia que a conversa estava prestes a começar naquele momento. Lesha, precisamos conversar, ela disse, sentando no sofá ao lado dela. Ela começou a explicar cuidadosamente o que havia acontecido, da melhor maneira possível para a idade dele. Você se lembra do que me disse sobre os olhos? Ela perguntou. Lesha sentiu, seu olhar era sério. Agora ele não vai mais poder te incomodar, porque eu te contei tudo sobre a polícia. Lesha desviou o olhar e seus olhos se encheram de lágrimas. Você acreditou em mim, mãe, ele sussurrou. Irina o abraçou com força, sentindo seu coração palpitando. Sim, minha querida, eu sempre acredito em você. E lamento não ter percebido isso antes. Eles ficaram se abraçando até Lesha se acalmar. O que acontece depois? Ele finalmente perguntou. Ficaremos aqui com a vovó até que tudo se acalme, respondeu Irina. E então você terá que falar com as pessoas boas que nos ajudarão a descobrir isso. Irina explicou que policiais e psicólogos irão até eles para ajudá-los a se recuperar. Ela prometeu que estaria com ele em cada passo do caminho e que ele nunca estaria sozinho. Lesha sentiu e apertou a mão dela. Tudo bem, mãe. Eu só quero que isso acabe. Os dias na casa da avó se tornaram um descanso para eles. Lesha começou a tocar novamente, retornando gradualmente à sua antiga vida. Irina observou com alívio, mas ainda havia provações pela frente. Ela contatou uma amiga de sua mãe, que era advogada especializada em casos de abuso infantil. Nos próximos dias, Irina e Lesha deveriam se encontrar com ele para discutir os próximos passos. Quando Irina e Lesha chegaram à delegacia, a investigadora Olga Krylova as levou para uma sala especialmente equipada para crianças. As paredes eram pintadas com cores brilhantes, e havia brinquedos e livros espalhados pelo chão. A princípio, Lesha olhou ao redor com cautela, mas viu que não havia nada assustador ali e relaxou um pouco. Olá, Lyosha, cumprimentou gentilmente o psicólogo infantil, um homem de meia idade chamado Dmitri. Ele sentou-se no tapete ao lado dos brinquedos e gesticulou para que Lesha se sentasse. Meu nome é Dmitri e estou aqui para falar com você. Sabe, temos muitos brinquedos interessantes aqui. Você adora brincar. Lesha sentiu e sentou-se em frente a ele, sem tirar os olhos do construtor no chão. Dmitri empurrou as peças do conjunto de construção em sua direção. Talvez possamos montar algo? Ele sugeriu. Lesha pegou algumas peças e começou a montar, tentando ficar perto da mãe. Sabe, Lesha, disse Dmitri, juntando-se a ele no jogo, às vezes as crianças vêm aqui comigo para falar sobre coisas importantes. Sobre o que os preocupa ou assusta. Podemos conversar sobre qualquer coisa que você quiser. Lesha ficou em silêncio por um tempo,
concentrando-se no construtor. E se eu não quiser falar? Ele perguntou calmamente. Isso também é normal, respondeu Dmitri. Você pode me dizer apenas o que quiser. Não tem problema se você não estiver pronto para dizer algo imediatamente. Podemos simplesmente sentar e brincar e você me conta quando quiser. Lesha relaxou um pouco. Eles continuaram a montar o conjunto de construção, e Dmitri falou novamente, mas dessa vez de forma mais suave e calma. Você sabe que quando algo acontece, às vezes é difícil falar sobre isso. Mas aqui você está seguro e ninguém irá julgá-lo. Tudo o que você disser ficará entre nós. Lesha, depois de hesitar um pouco, assentiu. Posso perguntar como você se sente agora? O psicólogo perguntou cautelosamente. Lesha baixou a voz e finalmente disse, às vezes fico com medo. Tenho medo que isso aconteça novamente. Dmitri assentiu, ouvindo atentamente. Entender. É normal que você esteja com medo. Estamos aqui para garantir que você esteja sempre seguro. Mamãe te ama muito e quer que você seja feliz. Você nunca deve ter medo de falar se algo estiver incomodando você. Lesha olhou para Dmitri, e alívio brilhou em seus olhos. E se eu contar, meu padrasto nunca mais poderá voltar. Sim, disse Dmitri confiantemente, ele não voltará mais. Qualquer coisa que você disser nos ajudará a protegê-lo e garantir que algo assim não aconteça novamente. Depois de um longo silêncio, Lesha continuou a montar o conjunto de construção, mas agora parecia mais calmo. Dmitri deu-lhe tempo e não se apressou em responder. Depois de uma pausa, Lesha disse, e não quero que ninguém saiba. E estou envergonhado. Você não deveria se sentir envergonhada, Dmitri respondeu, olhando Lesha diretamente nos olhos. Você é muito corajoso de vir aqui. Tudo o que aconteceu não foi culpa sua. Você não fez nada de errado, e todos aqui, essas pessoas, querem ajudá-lo, eles estão do seu lado. Lesha respirou fundo e pareceu se sentir melhor. Dmitri continuou a apoiá-lo gentilmente, falando sobre sentimentos e lembrando de que ele sempre poderia vir quando precisasse. Essa conversa foi o primeiro passo para a cura de Lesha, e ele percebeu que suas palavras poderiam trazer proteção, não medo. Enquanto construíam um conjunto de construção, Irina observou seu filho e sentiu que, pela primeira vez depois de tudo o que havia acontecido, ele estava começando a voltar a si. Ela sabia que era apenas o começo, mas era grata por ele ter pessoas ao seu redor que o ajudariam nesse caminho difícil. No caminho para casa, Lesha ficou animado novamente, dizendo que queria voltar ao parque e brincar com os amigos. Sorrindo, Irina percebeu que eles começariam a construir uma nova vida passo a passo. Gradualmente, eles começarão a retornar à vida normal, encontrarão um lugar onde se sentirão seguros e, aos poucos, curarão suas feridas. E a vida do padrasto mudou drasticamente, ele passou vários dias no hospital sob escolta policial, se recuperando dos ferimentos sofridos na queda. Assim que sua condição se estabilizou, ele foi transferido para um centro de prisão preventiva. Ele foi acusado de agressão sexual de uma criança e ficou preso preventivamente até o julgamento.